Oi, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Camila Vieira, sou dona do Sex Shop e Está Prazer Adulto. Nós estamos no Instagram e no Facebook, gente. A Ista não é só produtos, mas também conteúdos. Falando sobre conteúdos, estou inaugurando, vídeos novos, uma fase nova para o canal da Ista. Hoje eu vou narrar para vocês uma história bem interessante sobre uma garota, tá? No vídeo passado a gente falou sobre culpa, Culpa do quê? Se eu não gozei, não tive um orgasmo, é culpa dele? Pois é, assistam lá, vocês vão gostar. Dá pra entender bem. Vamos lá. Eu vou falar pra vocês, narrar pra vocês uma história bem interessante, tá? Eu vou começar. Eu sempre fui muito elétrica. Também, mas muito tímida. Elétrica porque subia em árvores, brincava, era muito moleca. Mas também era muito tímida. Até 14 anos, quando dei o meu primeiro beijo. Foi muito engraçado, pois sempre fui muito tímida. Eu saía muito com minha irmã, que é 3 anos mais velha que eu. Na época, eu era praticamente vela dos rolês dela. Tipo, vela, sim, exatamente. Segurando vela, pois minha irmã namorava. E o rapaz era muito bonzinho, E nunca reclamava, Porque minha irmã carregava para todos os lados. Então, onde ela ia, me carregava. Até 14 anos, eu era moleca, extremamente ingênua. Pensa uma menina, corpo evoluído e cabeça de criança. A minha menstruação, a menarca, primeira menstruação, veio aos 14 anos. Agora pense, com 14 anos, 1,72, corpo de mulher. Na escola, gostava de um menino, mas na época fui ridicularizada por ele e por outros. Minhas colegas de sala ficavam o tempo todo falando do primeiro beijo, E eu até tinha vontade, mas não pensava muito nisso, não estava no foco. Até marcava encontro com meninos para dar o primeiro beijo, mas nem aparecia, morria de vergonha. Lembro que esses meninos que eu marcava encontro eram sempre mais velhos que eu. Tipo, eu tinha 14 anos e os meninos tinham 20. Pois os da minha idade não se interessavam por mim. Essa história, gente, é a minha história. É o início da minha história. Fui uma adolescente com muitos complexos, Negra, morando na periferia. Eu sempre fui muito alta, grande assim, e os meninos da minha idade não gostavam ou não queriam saber de mim. E muitas vezes eu era ridicularizada assim. Então, essa parte emocional de ter uma relação, conhecer pessoas nessa idade, pra mim eu tinha muitas dificuldades. E eu era muito tímida também. Meu primeiro beijo foi muito engraçado. Eu ia muito em quermesse, porque eu era adolescente. Ia muito com a minha irmã, porque a minha irmã me carregava por muitos lugares. E indo por uma quermesse, tava a minha irmã, o meu cunhado na época, o namorado noivo dela, e uma prima minha. E aí 2 rapazes estavam passando e chamaram pra conhecer. Naquela época era conhecer, dar a mãozinha, beijinho, sabe? E aí foi numa dessas que deu o meu primeiro beijo. E, gente, pasme. Este cara que eu dei meu primeiro beijo foi o cara que perdi a minha virgindade. Sim. O beijo dele era maravilhoso. Mas a minha primeira vez e outras vezes também com ele foram péssimas. Péssimas, péssimas, péssimas e péssimas. E foi assim o início da minha vida. Na minha vida, eu tive eu iniciei uma vida sexual, eu tinha
15 para 16 anos, mais ou menos. E foi o início, então, com esse rapaz. Foi o meu primeiro beijo, né? E também com ele eu perdi a minha virgindade. E foi uma coisa muito ruim, né? Foi horrível, horrível mesmo. Sangrei muito, foi traumático, né? Enfim. Só que assim, eu era muito curiosa, muito pra tudo, né? E aí, essa parte do sexo, da vontade, da libido, comigo sempre foi muito forte, muito mesmo. Sempre foi assim. E aí começou a aflorar mais depois que eu perdi a virgindade. Mesmo com temor, com medo de machucar de novo, eu tentava outras vezes, né? Pra não ter a dor, né? Que realmente é muito traumático pra mulher. E na época em que eu descobri que, né, que aquilo era sexo, né, prazer, foi muito conturbado, né? Que ao mesmo tempo que eu tinha vontade, né, o libido tava ali, eu lembrava da dor, né, da primeira vez. E foram várias vezes, mas eu não sentia nada além de ser só a dor, né? Eu conto isso porque muitas meninas passam por isso, né? Muitas mulheres passaram por isso também. E é muito complexo, né? E assim, falando um pouco mais sobre essas questões de traumas, de medo, né? Eu gosto sempre de falar muito sobre isso, né? E essa daqui, de hoje em diante, né? Daqui uns dias eu vou gravar vídeos falando basicamente sobre isso, né? E assim, para falar mais um pouquinho para vocês, eu era muito danada, né? Uma criança, uma adolescente muito danada. Ainda mais depois que eu descobri o sexo, o prazer, então ficou mais complicado. E aí, chegou uma época da minha vida em que eu namorava bastante mesmo, né? E o mais engraçado, né? O que é interessante. Antes de eu perder a virgindade com esse menino, eu dei o meu primeiro beijo nele e tal, ficou um tempo junto, mas ainda assim não tinha perdido a virgindade com ele. Eu conheci um outro rapaz, né? E aí eu comecei a dar uns beijinhos e tal. E aí, um belo dia, esse rapaz, vamos pra algum lugar tranquilo? E eu era ingênua, né? Aí eu falei, vamos sim. Aí a gente foi. Chegando lá, ele me levou pra uma casa, que era uma casa que estava em construção. E aí, o que acontece? Chegando lá nessa casa, uma casa abandonada, né? A gente começou a conversar, ele começou a fazer carinho em mim e tal, foi interessante. Assim, na época, assim, como eu era muito ingênua, não tinha tanta experiência, eu não entendia o que estava acontecendo precisamente. E aí, chegou um momento que ele me fez um carinho, me deu um beijo e pegou a mão dele e encostou no órgão genital dele. Vulgo pênis, né, gente? Eu levei um susto tão grande, saí correndo feito uma doida. E aí, outro trauma de adolescente. Complexo, né, gente? E eu não sabia nem como reagir naquele momento, né? Eu só saí correndo. Era a defesa que eu tinha naquele momento. E assim, aos poucos, né, a minha vida da adolescência foi se tornando algo muito difícil, porque eu era uma adolescente negra na periferia, autoestima muito baixa, né? Mas eu era também um alvo muito grande, alvo de predadores. Pois é, predadores, sim. Por quê? Chegou uma época que, na época era internet discada, minha mãe tinha um computador, né? E ela tinha internet, a internet era discada. E assim, para passar o tempo, né? Como diz minha mãe, adolescente sem fazer nada, né? Sem ter nada para fazer, sem uma atividade, assim, mente vazia é território do cão, uma coisa assim, né? É um ditado que as pessoas falam.
E aí eu entrava em sites de bate-papo da UOL para conversar com as pessoas, com os homens. E a maioria desses homens eram caras mais velhos, muito mais velhos que eu. E eu fui alvo de predadores, sim. Pedofilia, sim. Então, exemplo, eu tinha 14 para 15 anos e eu cheguei a sair, né, com um homem de 30 anos, exemplo. Sim, pois é. Então eu era um alvo muito fácil. Por que eu era um alvo muito fácil? Porque era uma adolescente com pouca estrutura. E acontece muito com muitas adolescentes hoje em dia, né? E a gente não pode fugir desse assunto. E é isso, gente. Hoje era para falar um pouco sobre parte da minha história, porque parte da minha história faz parte das histórias de muitas mulheres, muitas meninas na periferia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos se inscrever no canal e vamos acompanhar mais, gente. Essa série vai ser Fala Sério. Vou falar tudo sobre a minha vida. Vou abrir a minha vida para vocês. Desde traumas a experiências sexuais. Vai ser isso, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau e beijos.